Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria estar mais juntos, louvarmos e bendizermos o santo nome do Senhor. Queremos cumprimentar também a você, meu irmão, que está aí do outro lado, nos assistindo através de uma live. Queremos dizer que é uma bênção para nós. E você nos ouvindo, de onde você estiver, né? É um privilégio para nós. Nesta noite, nós vamos estar orando, mas quem vai iniciar com 2 louvores, eu vou pedir nosso irmão, amigo, cantor Vander Moreira, para estar louvando ao Senhor com 2 hinos. Neste momento, nós queremos te louvar, te exaltar, te engrandecer. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua casa. Pai, queremos exaltar a Ti por este dia, agradecer a Ti pelos livramentos que o Senhor nos deu neste dia. Somos gratos ao Senhor, porque se estamos aqui nesta noite, é porque o Senhor nos deu este privilégio, nos deu vida, nos deu saúde, nos deu muitos livramentos neste dia. Por isso, Pai, exaltamos o Teu nome. E queremos nesta noite prestar a Ti um culto de adoração, culto em que vamos aprender mais e mais da Tua palavra. Continue conosco, nos falando, em nome de Jesus. Aleluias. Nosso cantor Vander Moreira estará louvando ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. E quero dizer a você que o cantor Vander Moreira é um cantor nascido aqui na igreja e tem aí seus CDs. Se você quiser procurar, depois comunique com a gente, né? Comunique com ele mesmo e esteja à vontade. Aleluia. Com alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Hino de número 545 da nossa harpa cristã. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando chegar a hora em que aumentarei, então terei vitória, verei na glória ao meu Jesus, que vivo está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei,
sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda o hino de número 400 da nossa harpa cristã. Nós cantamos aqui no templo e você que está em casa, cante também, adore ao Senhor, louve ao Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, neste momento nós estaremos fazendo a leitura desta noite, né? Leitura oficial desta noite. E eu quero convidar o irmão Vanderlei Moreira para fazer a leitura e orar com a igreja. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Vamos neste momento fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Aleluia. Romanos capítulo 12. Texto bastante conhecido, mas que fala ao nosso coração nesta noite. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade.
o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com uma alegria. Amém? Mediante este texto, nós vamos agora orar ao Senhor, apresentar a Ele o nosso culto, apresentar a Ele toda a nossa necessidade e apresentar os irmãos que estão enfermos, muitos que estão agora acamados, outros estão em casa cumprindo uma determinação médica, e nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Vamos orar neste momento também pelas nossas autoridades, pelos governantes, por todos que estão em evidência, todos aqueles que têm autoridade nas mãos. E eu sempre gosto de lembrar daquela palavra do Senhor Jesus a Pilatos, quando ele disse a Pilatos, a Jesus: tu não sabes que eu tenho poder para te prender, para te soltar? E Jesus virou para Pilatos e disse: nenhum poder terias se do céu não te fosse dado. Então todos aqueles que têm autoridade estão debaixo da autoridade de Deus. É Deus que dá a eles esta condição. E nós devemos orar por eles para que eles permaneçam. Porque ali Pilatos ouviu do próprio Deus uma palavra, porque ele insistia com Jesus para que Jesus falasse alguma coisa. Jesus estava calado, né? Cumprindo aquele salmo que diz: como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Oremos ao Senhor. Pai amado, neste momento, Senhor, nos lançamos na Tua presença. Viemos prestar a Ti um culto de adoração e de louvor. Temos lido aqui a Tua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos fala acerca do verdadeiro culto, do culto racional. Bendito seja o Teu nome. Agora, Senhor, toma a direção deste trabalho. Abençoa aqueles que vão pregar, que vão ministrar a palavra, os que vão cantar também. Meu Deus, visita os enfermos nesta noite, Pai. Quantos estão agora presos a um leito, sem poder sair, Jesus? Quantos estão também cumprindo uma recomendação médica, estão em casa? Guarda, Senhor, a cada um e desperta os que dormem. Aleluias. Oh, Santo de Israel, seja conosco. Opera em nosso coração nesta noite. Visita as nossas autoridades constituídas, Senhor. Todos aqueles que presidem sobre nós, todos aqueles que exercem alguma autoridade neste país, pois todos estão debaixo da autoridade do verdadeiro Deus. É o Senhor quem dá ao homem a condição, é o Senhor quem dá a vida, aleluia, é o Senhor quem tira a vida. Pai, seja com cada um de nós também, nos fortalece. Guarda a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queridos, neste momento, nós estaremos ouvindo as crianças, o trio Moreira, louvar ao Senhor. E nós estaremos adorando ao Senhor com os dízimos e as ofertas para a manutenção na casa do Senhor. E queremos dizer aos irmãos que se encontram em casa, né, e possibilitado de estarem aqui, nós estamos recebendo a contribuição nos horários de culto aqui, né? Queremos pedir a consideração dos irmãos, pois temos as despesas a serem pagas, né? Então precisamos da sua ajuda aqui, né? E queremos neste momento impetrar a bênção sobre a sua vida, também dos irmãos que estão assistindo o culto aqui nesta noite. Que nunca falte o pão na sua mesa, que o Senhor continue sustentando a sua vida, sustentando o seu lar, né? E a sua família, que Ele venha trazer saúde, alegria, né? Com abundância para a sua vida, né? E muita prosperidade. Não vai ser você preciso correr atrás das bênçãos. Ela vai correr atrás de você e vai te alcançar. Em nome de Jesus, como diz em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Amém? Vamos adorar ao Senhor agora com as ofertas e dízimos. Logo após, já quero retornar ao trabalho ao pastor Vandeci. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor.
Vamos cantar o hino da harpa de número 243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace pra ouvir o que nos foi dado. Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os seus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos seus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Queridos, nós queremos pedir ao cooperador Leonardo, neste momento, para fazer uma oração. Nós temos algumas pessoas necessitadas, né? Os irmãos sabem, o diácono Pedro Ney, ele se encontra hospitalizado e não está bem de saúde. Mas nós cremos em um Deus que tudo pode, que tem poder para tirá-lo do hospital, trazer para casa com saúde. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Eu tenho o meu pedido de oração nesta noite. Quantos irmãos têm o seu pedido? Vamos orar uns pelos outros, irmãos. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Santíssimo Deus, por estarmos aqui nesta noite, Senhor, na sua presença, meu Pai. Meu Deus, queremos apresentar a Ti os Teus servos, as Tuas servas, meu Deus, que tem o seu pedido de oração nesta noite, meu Pai, como também o Teu servo Pedro Ney, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos repreender toda enfermidade, meu Deus. Cura, Senhor, o Teu servo, cumpre a sua vontade, meu Pai, na vida dos Teus filhos, ó Deus querido. É o que nós pedimos ao Senhor nesta noite, meu Pai. Usa Teu servo, usa Teu vaso, fala conosco, Senhor. Nós temos certeza absoluta que o Senhor irá falar, meu Deus, através
da sua palavra, pelo seu poder, pelo seu amor, ó Pai. Venha derramar as chuvas, ó Pai, de bênçãos, ó Pai, nas nossas vidas nessa noite, meu Deus, e repreender todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, os irmãos, amém? Os irmãos estão felizes de estar aqui nesta noite, amém? Glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Com muita alegria, nós estamos aqui adorando o nome dEle. Nós estamos numa semana a qual Deus tem nos permitido de adorar o Teu santo nome, amém? Nós tivemos durante essa semana, iniciando domingo, né, um culto de missões e também a Santa Ceia. Graças a Deus, Deus nos permitiu de estar cumprindo essa ordenança divina. Amém? Os irmãos que puderem, amanhã, às 7 horas da manhã, nós teremos oração aqui na parte de baixo, sob a coordenação do irmão Vanderlei. Quinta-feira, às 14 horas, a irmã Ericelma, irmã Naí, estará coordenando aqui o círculo de oração, às 14 horas. E à noite, o cooperador Luísio estará aqui juntamente com os obreiros, às 19 horas, no grande culto de quinta, onde nós estaremos levando a Deus em oração, para que Deus possa continuar nos abençoando. Amém, igreja? Glória a Deus. E domingo próximo, culto de ação de graças, culto em favor das mães, né, culto de família. E pela manhã nós estaremos na escola bíblica dominical de forma presencial. Amém? Então os professores e os alunos já se preparam para convocar os alunos para que possa ter a escola bíblica dominical. Lógico, os irmãos distanciados, né, fazendo uso da máscara, higienizando as mãos. Que Deus, assim, possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Todos trouxeram a Bíblia Sagrada? Amém? Nós vamos ler no livro de Lucas, capítulo 19, um texto bastante conhecido pelos irmãos. Nós vamos meditar nesta noite. Nosso pastor regional, o pastor Jorge, está aqui na parte de baixo, não vai ser possível hoje. É bem provável que na próxima terça-feira ele esteja aqui trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Hoje Deus concedeu de nós estarmos aqui, e aqui nós estamos para meditar na palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 19, verso de número 1. Quem encontrou pode dizer um amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Parou aí, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, livro de Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este chefe dos publicanos e era rico. Era esse chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver por que havia de passar por ali. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver o que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu, o recebeu com júbilo, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém,
o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, ó meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa falar conosco, que nós possamos sair daqui nesta noite alegres com a Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor abençoe cada um que aqui está presente, cada um cooperador, cada um visitante, cada um membro, meu Pai. Que o Senhor sim abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, podem se assentar em nome de Jesus. Amém. Todos acompanharam a leitura? Amém? Glória a Deus. Esse texto é um texto, como eu disse, bastante conhecido pelos irmãos, a qual Deus colocou no nosso coração para nós estarmos meditando aqui nesta noite. Para que nós possamos entender o texto que nós lemos, este contexto, nós vimos que este relato ele ocorreu um pouco antes, quando Jesus ele curou um cego, um mendigo cego, a qual ficava nas cidades, um cego conhecido por estar nas entradas das cidades, clamando e pedindo por misericórdia. Aquele mesmo cego em que nós conhecemos e vimos em vários relatos, que em uma oportunidade eles gritaram bem alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É o texto que antecedeu, a parte que nós lemos, aonde Jesus ele leva salvação à casa de Zaqueu. O interessante é nós vermos que Jesus, ele é tão poderoso que nos seus relatos nós vimos que ele vê aquilo que acontece nas nossas vidas, e aonde Jesus ele passa, independente do que ele irá fazer ou que ele iria fazer, nós vemos que Jesus ele parava a si mesmo para curar, para abençoar e para trazer alegria ao coração daqueles que estavam desfavorecidos. A Bíblia diz nos versículos anteriores, quando Jesus ele curou esse mendigo cego, que é bastante conhecido também pelos irmãos a história, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus parou e mandou que trouxesse ele. Quando ele chegou perto, Jesus fez uma pergunta, muitas pessoas acham até um pouco estranha essa pergunta, quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Muitas pessoas já se perguntaram por que Jesus fez essa pergunta: o que queres que eu te faça? É lógico, na nossa ótica humana, uma pessoa cega, talvez a melhor, ou a maior coisa que ela queira é enxergar, não é verdade? Mas nem sempre. Nós já vimos relatos de pessoas que não querem enxergar. Eu já presenciei pessoas que querem continuar vivendo a vida. Se fosse hoje, seria diferente o pedido. As pessoas ali acostumavam com a vida de pedinte e eles ali mantêm ou acostumaram com aquela vida. Mas quando Jesus pergunta isso, nós entendemos aqui nesta noite, e quando Jesus faz esta pergunta, aí eu trago aqui para os irmãos que aquilo que você fala com Deus, aquilo que você ora, Deus está ouvindo nos céus e é poderoso para atender a sua vontade, amém? Desde que esteja dentro da vontade de Deus também. E ele faz essa pergunta: o que queres que eu te faça?
Amém? E ele diz, né? Senhor, eu quero ver. Aí, irmãos, Jesus é como se tivesse aguçado a fé daquele cego. Porque ele teve que enfrentar barreiras, teve que enfrentar dificuldades, teve que pronunciar quando o repreendiam, e ele gritando mais alto: tenha misericórdia de mim. Parece que tem causas nas nossas vidas que é desta forma, né? Às vezes nós desejamos algo, estamos passando por um momento que às vezes parece que aquela oração nossa ela é bem rasa. E aí a ponto de nós repetirmos e clamarmos mais vezes, com mais intensidade, né? Embora nós já entregamos na mão de Deus, às vezes nós cometemos o mesmo erro de querer entregar na mão de Deus de novo, de tanta vontade que a gente tem que Deus realize o desejo do nosso coração. Mas o certo é que quando Jesus curou esse cego, nós vimos que aquilo que Jesus fazia ia se propagando pelas cidades. Como nós sabemos, em todos os feitos de Jesus, a fama de Jesus ela percorria todas as cidades e as pessoas procuravam cercar Jesus para que Jesus pudesse fazer, né, os milagres a qual ele estava fazendo. E logo que o cego ele voltou a enxergar, não é verdade? Que é o melhor que ele foi curado, ele glorificou a Deus, e a Bíblia diz que todo o povo dava louvores àqueles feitos. O certo é que nós cremos que Jesus é poderoso para fazer todas as coisas nas nossas vidas, amém? Então, à medida que isso foi se propagando, a gente sabe que essas pessoas, elas iam e elas centralizavam, ficavam perto da onde tinham muito movimento, aonde eles iam ver eles, para que eles pudessem receber as ofertas. Creio eu que na entrada de Jericó, creio eu que dentre todas essas cidades, aonde aqueles cegos se encontravam, quando Jesus o curou e ali ia propagando, creio eu que a fama de Jesus, aquilo que Jesus fazia, os feitos, iam chegando ao conhecimento dos irmãos, das irmãs, das pessoas, e aquilo ia causando um sentimento diferenciado, totalmente diferenciado, né? Um sentimento, talvez, uma nova esperança se acendia no coração das pessoas, até porque algumas coisas ninguém podia fazer, nem o médico, nem o dinheiro que a pessoa tinha, mas chega uma notícia, que esse Jesus ele estava fazendo o impossível acontecer na vida daquelas pessoas. Creio eu, hoje é isso, Elias, que isso chegou ao coração de Zaqueu. Zaqueu, como todos os irmãos que leram a palavra de Deus, era um pequeno homem que teve um grande encontro com Deus. Um pequeno homem que teve um grande encontro com Deus. Como nós sabemos, talvez, se nós fôssemos pregar na essência, nós talvez darmos um tema para essa mensagem, ou para a passagem de Zaqueu, nós poderíamos colocar como salvação. Quando Deus entra na nossa casa, nós cremos que entra a salvação na nossa casa. Então, independe do que nós estivermos passando, a alegria imensa que nós sentimos na nossa alma, é por isso que quando a gente entra na igreja, às vezes triste, às vezes amargurado, e às vezes ninguém sabe por quê, porque às vezes a nossa fisionomia, ela transmite outra coisa, que é só o crente que tem essa capacidade. Ela acontece isso por quê? Porque um coração alegre aformoseia o rosto. E a alegria do crente, em primeiro lugar, é ele ter certeza que ele está na posição de salvo. Então, quando chega a salvação na nossa casa, irmãos, chega alegria nas nossas vidas. Eu fico pensando aqui, eu preguei uma mensagem no Dia das Mães, Léo, e
eu lembro que você formatou esta mensagem. Eu disse que talvez a maior alegria, talvez há uns meses atrás, para um pai, irmão Wanderlei, para uma mãe, era saber o seguinte: meu filho passou na faculdade, meu filho está concursado, meu filho agora é um policial, meu filho agora é pastor, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Eu falei que a igreja, o povo está chegando de novo, irmão Wanderlei, naquela posição onde a alegria do pai e da mãe vai ser quando um filho entregar sua vida para Deus novamente. Nós estamos voltando nesse ponto, Elias, aonde o filho, o pai vai olhar para o filho e vai ver o filho aqui entrando na igreja, servindo ao Senhor. A alegria dele vai ser muito maior do que as conquistas deles. Infelizmente, eu disse que nós ouvimos aqui, eu ouvi com o meu próprio ouvido, o pai falando: fique fiado na igreja não, você vai quinta, fique estudando. A gente tem que manter o equilíbrio, porque já erramos no passado por não ter um equilíbrio. Mas nós temos que ter um equilíbrio, porque, irmã Bárbara, nós não teríamos, ou o irmão Wanderlei mesmo, né, aqui no culto de hoje, falou isso através da palavra de Deus, nada nós vamos ter, ou nós teríamos, se não for dado do alto. Nós sabemos com plena convicção que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então nós vemos que está chegando esse ponto de novo, e eu conversando com um colega meu, irmão Wanderlei, e eu falando que eu ia fazer um casamento. A gente fez agora no começo do ano, tem 2 casamentos esse ano para a gente fazer, e eu explicando, né, nós conversando sobre os filhos, e eu falei: nossa, deve ser um sentimento muito difícil para um pai entregar a filha, né, ou ver a filha casando, deve ser um sentimento um pouco ruim, porque você cria um amor, né, você tem todo aquele cuidado, depois chega um negão de 1,80 m, chega um negão de 1,80 m lá em Barreirando. Você imagina, irmão, não deve ser fácil não, né? Mas ele conversando com um colega meu de trabalho, ele disse assim: se a sua filha, ela casar, ela sentir sentimento por um homem, dê graças a Deus. Olha só que ponto que está chegando a sociedade, falando assim: dá graças a Deus. Uma coisa que isso não é uma coisa normal, não é uma coisa que a sociedade tem de costume. Parecia que aquilo para ele era uma coisa fora do normal, que já se igualou. Aí a gente aproveita a oportunidade, não é verdade? De falar: eu crio meu filho na presença de Deus. Nós cremos no Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jesus Cristo. Lá ele fala que o homem nasceu homem, a mulher nasceu mulher, e por aí vai. E a gente, né, não tem preconceitos, eles julgam, fazem um monte de coisa, mas o certo é a gente aproveita a oportunidade para a gente falar assim: olha, vamos estender as mãos e orar pelos nossos filhos. A gente faz isso. Ora para os nossos filhos, se eles porventura tiver alguns traços, o nosso Deus é poderoso para reverter, trazer no culto de terça-feira e dizer: eu vou reverter isso na sua vida, porque eu tenho um chamado na tua vida. Deus faz isso. Quando a mensagem de Deus, a fé que aquele cego teve para receber a cura, parte de um pressuposto que nós às vezes podemos fazer escolhas na nossa vida. Nós podemos simplesmente, quando formos declarados leprosos, ficar no leprosário e morrer, ou nós podemos gastar o resto das nossas forças e ir de encontro a Jesus e prostrar diante dele. Porque aquilo que a gente tem aqui dentro, Jesus, ele conhece. Às vezes eu não vou conhecer o que passa no seu coração. Às vezes eu não sei o que passa na sua vida, mas o nosso Jesus sabe. Sabe por quê?
Porque quando ele olha aquilo, ele já fala assim: Elias, a tua fé te salvou. Quando Jesus olha assim, fala: nunca vi tanta fé. Alguém me tocou. Não é Jesus, mas está todo mundo acotovelando. Não. Alguém me tocou diferente. O que é isso? Jesus já sabe o que estava passando lá dentro do seu coração. E este mover, irmãos, eu tenho certeza que ele é dado muitas das vezes quando a pessoa tem fé e ela dá credibilidade a Jesus e os seus feitos. Muitas pessoas questionam, tentam um monte de feitos, um monte. Tenta gastar o dinheiro, tenta ir nos médicos, tenta ir no advogado, tenta procurar a família. Mas a gente sabe que às vezes chega num ponto que não dá mais. A pessoa não sabe mais o que ela vai fazer. O certo é que essa é a oportunidade que Jesus gosta de trabalhar. Quando as suas forças, mas elas não são suficientes, quando o seu dinheiro não é suficiente, a sua inteligência não é mais suficiente, aí entra Deus Todo-Poderoso. Eu acredito que quando Jesus desceu do monte e ele logo deparou com um leproso, assim que ele desceu do monte, que o leproso prostou diante de Jesus, com certeza, não sei quem falou, a fama de Jesus já tinha propagado, ele foi de encontro a Jesus, por quê? Porque ele falou assim: olha, eu posso escolher ficar morto aqui, mas eu posso também ir tentar essa oportunidade de ver esse Jesus que está sendo pregado e falado por muitos aqui, que ele tem curado, tem feito isso, tem feito aquilo. Então, quando nós tivermos a oportunidade, nós podemos falar com plena convicção, pastor Elias, irmão Leonardo, venha no culto de terça-feira, no culto de ensinamento. Venha no culto de quinta-feira, pode ter 2 ou 3 pessoas lá, que o meu Jesus é o Deus de todo o planeta, de toda a eternidade. Ele tem poder para restabelecer a sua vida. Tenta lá, uma semana, faz um propósito, um mês. Se você já tentou tudo, tenta lá um mês. Mas dependendo da sua fé, naquele mesmo dia, nesse mesmo instante, Deus pode cumprir a promessa dele nas nossas vidas. Vocês creem nisso em nome de Jesus? Amém? Então, o contexto que nós vimos aqui, quando ultrapassa isso, e nós vamos vendo Jesus ele entrando em Jericó, após isso, a fama dele já tinha propagado, então as multidões acumulavam próximo de Jesus. Eu imagino aquele empurra, uma cotovela, o outro tenta chegar próximo de Jesus, e a Bíblia diz isso quando nós lemos, e logo o capítulo de número 1, capítulo 19, do versículo de número 1, já fala dessa entrada de Jesus a Jericó, mas ele menciona este homem que era Zaqueu. Nós lemos no hebraico, a tradução do original, o nome tem um significado de pureza, Zaqueu de puro. Então, quando nós vimos esse contexto, Jesus ele aproximou de Jericó, e logo depois, desse encontro com um homem pobre, na verdade, com o mendigo de Jericó era um homem de classe social baixa. Jesus então teve um encontro com este homem. Agora, no capítulo 19 que nós lemos, Jesus tem um encontro com um homem, que tem um poder aquisitivo maior. Vemos que Jesus estava passando aqui em contato com Zaqueu, que era um homem, do governo, muito rico e com um grau econômico, uma escada econômica muito grande. Ou seja, aqueles que estão nos ouvindo, paz do Senhor Jesus, na sua casa, o nosso Jesus, irmão Vanderlei, ele é o Deus que atende lá os que estão nas esferas, lá no alto, como as que estão nas esferas lá embaixo. O nosso Deus é o Deus que ele olha para quem é pobre e para quem é rico. Deus olha para quem tem a vida normal, mas para quem tem comorbidade também. Deus olha para quem é enfermo e para quem não é. O certo é que o nosso Jesus, ele nos coloca num patamar a qual ele demonstra o seu amor pelas nossas vidas. E ele age em todas as esferas sociais. O certo é
que este Zaqueu, ao receber, todo mundo conhece a história de Zaqueu, amém? Nós vimos Zaqueu, ele recebendo essas informações de Jesus, sabendo de tudo isso. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Irmãos, o contexto que Zaqueu ele vivia era um contexto muito complicado. Para nós entendermos quem era um publicano. Publicano era uma pessoa, alguém que cobrava impostos para o Império Romano. Os publicanos é alguém, que cobrava impostos para o Império Romano. Era uma forma da pessoa mudar de estágio, poder aquisitivo, de ser bem-sucedido financeiramente. Então, quem era publicano era alguém que ele era bem visto, porque ele cobrava impostos para um Império Romano. Para nós entendermos melhor, esses impostos, eles financiavam o dinheiro que eles arrecadavam, eles fortaleciam esse Império Mundial. E à medida que os romanos arrecadavam isso, eles iam tendo controle da nação, ou seja, esse dinheiro que era arrecadado dava poder para eles e força para que eles pudessem tomar conta e ter controle da nação. Os judeus, irmãos, se opunham a isso, aqueles que eram judeus, eles se opunham ao pagamento, ou aqueles que tentavam melhor, se não pagar esses impostos, eles aos poucos iam sendo desagregados da sua vida social, do seu convívio. E para nós entendermos melhor, Zaqueu, ele carregava, porque esta fama, porque os publicanos eles caminhavam de cidade em cidade, colhendo os impostos, iam nos comércios. E a gente sabe que, ao colher esses impostos, eles fortaleciam o Império Romano, mas eles também faziam de uma forma ilícita. Os cobradores de impostos, esses que eram bem-sucedidos, eles escolhiam viver uma vida, onde mudava a sua vida, onde eles eram bem-sucedidos, onde eles ganhavam dinheiro. Era a forma mais fácil, nesse tempo de Jesus, mais bem eficaz. Para um publicano não faltava dinheiro não, irmãos. Nessa época de pandemia, tivesse pandemia, essas coisas, não faltava dinheiro para eles não. Era alguém que era bem-sucedido, porque eles recolhiam esse dinheiro. Você imagina, ia aqui no comércio aqui da vizinha, aqui da Vera, de outra Elisa, e aí já cobravam o imposto do império. E aí eles iam e cobravam além disso ainda, e boa parte, eles pegavam esse dinheiro e colocavam aonde? No bolso. Levava boa parte desse dinheiro. Uma parte que era estimulada para Roma, outra parte eles embolsavam de forma ilícita. Tá? Há um alto preço que eu disse em ser, e a gente sabe, em ser publicano, Léo, porque ao mesmo tempo que ele ganhava dinheiro, irmão Vanderlei, ele carregava dentro ali da sua sociedade, dentro do que ele convivia, ele carregava também o ódio e carregava também um abandono das pessoas por ser considerado um ladrão e um traidor. Era difícil, irmãos, às vezes, a gente sabe que muitas pessoas, elas conseguem algo de forma ilícita. Às vezes é a pior coisa que tem no mundo, Elias. Ele ter que conviver sabendo que ele subornou para que ele chegasse naquela posição a que ele estava. Há algumas pessoas que falam que é quase um suicídio um pastor entrar para a política, porque para ele chegar em certos patamares ele tem que se corromper. Algumas pessoas já me falaram isso. Ele tem que aceitar suborno ou subornar para chegar em algumas posições. Cada um pensa do seu jeito, mas nós já ouvimos falar isso. Por que eu falei isso, irmãos?
o publicano palestino, que era um judeu, trabalhava colhendo impostos, contra o seu próprio povo, sofria essa opressão. Vocês imaginam, você é de uma cidade, né? Aí você se alia com aquele império e começa a oprimir as pessoas da sua própria nação. Ó, Léo, nós somos criados juntos, na mesma cidade. Estamos ali sabendo das dificuldades. Eu vou e me alio com a cidade vizinha, né, que vai querer sobrepor a sua cidade. Aí eu vou lá cobrar impostos além daquilo que é devido das próprias pessoas da nossa nação. Então ele era considerado, né, ele era publicano, rejeitado e odiado pela sua própria nação. Então era fácil, igreja, para ele ser publicano, viver essa vida. Muitas pessoas vivem, né, com muito dinheiro, com muita conquista, mas chega a esses dois pontos, essas duas famas, né, devido a ele ser considerado traidor por ter se aliado ao Império Romano e ladrão porque cobrava acima da média, né, acima daquilo que era estimulado e colocava o resto no bolso. Para piorar, ele era rejeitado por sua família e era excluído de participar de ir nos templos para cultuar a Deus. Além disso, ele sofria rejeição da sua própria família. Então, era um desgosto para a família ter alguém que se tornava publicano, membro da família, e cobrava impostos. Ou seja, era considerado traidor, ele era ladrão, ele era rejeitado para a sua família e ele não podia ter uma religião como nós estamos tendo aqui. Amém? Quantos são gratos a Deus por poder vir ao templo para adorar a Deus? Amém? Glória a Deus. O publicano, ele era proibido de exercer as atividades religiosas. Por quê? O que importava para ele a todo custo era o dinheiro. Era ganhar dinheiro, era ser bem-sucedido. O importante para ele era a ambição, a posição que ele estava. Então ele se tornou um homem poderoso e se tornou um homem rico. Só que isso, irmão, foi um dos obstáculos para ele, né? Primeiro obstáculo para a vida dele foi que ele, né, era publicano. Segundo, o seu trabalho era outro empecilho para ele. Já pensou, irmão Leonardo, nosso trabalho, ele ia ser empecilho para nós chegarmos perto de Deus? O nosso trabalho chegar a ponto de nos proibirmos de nós virmos para a igreja para cultuar a Deus? Muitas pessoas fazem isso por temor. Eu não vou nem entrar na igreja não, porque eu estou todo sujo. Alguém já me falou isso. Eu falei, isso é errado. É lá que você tem que entrar mesmo, todo sujo, do jeito que você estiver, todo avacaiado. Você não pode continuar desse jeito. Mas é lá que você tem que ir mesmo. Mas ele, né, ele era chefe, apesar de todas essas posses. E aí nós entramos aqui, na onde que eu vejo Deus falando conosco aqui nesta noite, amém? Os irmãos creem? Agora nós entramos aonde que eu acho um ponto preponderante dos versículos que nós lemos, que é essa. Olha só, ele buscava todas essas coisas, riqueza, abria mão, porque sabia, não é verdade? Quando você entra num trabalho você não sabe. Por exemplo, se você escolher, você tem dois trabalhos, um de manhã e um à noite. Você escolhe trabalhar num à noite, uma coisa você já está sabendo, Léo. Você vai sacrificar os seus dias de culto, que são à noite. Você vai sacrificar, você escolhe um ou outro. O certo é, dependendo do emprego, do local que você entrar, você vai saber se você vai ou não receber suborno. A gente já recebeu suborno, no meu trabalho é muito fácil da gente receber suborno. É lógico que a gente anda dentro da lei, não é verdade? Mas é uma escolha, uma opção, irmã Vanessa. Então, a relação que ele tinha, política, social, era muito grande
o dinheiro que ele tinha era muito grande, igreja. E muitas das vezes as conquistas que nós temos no meio secular, ela é muito grande. E muitos feitos alegram os nossos corações. Mas a gente tem que ver e imaginar e tirar esses relatos da vida de Zaqueu. Porque Zaqueu chegou num ponto que veio as consequências de todas as ações que ele estava fazendo, veio sobre ele. Quando ele sente, para mim, desejo, ou ouve falar de Jesus, que ele estava passando por ali, e ele resolve, porque a Bíblia diz que ele tinha outro empecilho, ele era homem de pequena estatura. Quem já andou no meio de multidão aqui, irmãos? Diz amém. Já andaram no meio de multidão? Todo mundo aqui? Já andou no meio da multidão? Quando você é baixinho, magrinho, franzino, nada, não é preconceito não, gente, estou falando que é uma verdade. Você não consegue chegar na frente de jeito nenhum. Só se bater, se acontecer alguma coisa, você não consegue chegar. Por quê? Porque a multidão não deixa. Eu fico imaginando, olha só, não tem empecilho para a gente chegar perto de Jesus não, olhando esse texto aqui não, irmãos. Tem gente que fala assim, eu não vou ir por causa da pandemia. Oh, será que é verdade mesmo? Ah, não vou fazer isso por causa que... Será que é verdade mesmo? Há empecilho, irmãos? Há empecilho para a gente vir para o templo adorar a Deus? Hã? Teve um empecilho agora que a gente teve que fechar a igreja. Não é verdade? Mas ele chegou a um ponto em que começou a brotar no coração dele um sentimento, Vanessa, por alguém que era desconhecido por ele. Mas eu vejo aí o amor, o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Começou a brotar nele um desejo de encontro a esse Jesus. Quando brotou isso, irmãos, eu fico imaginando quando tem um ladrão, quando tem alguém, algo assim, uma pessoa me perguntou assim, por que você vai fazer se um ladrão chegar na janela do seu carro? Eu falei, o que você vai fazer? A gente, né, os colegas do trabalho, eu falei assim, eu vou arrancar a Bíblia, vou falar com eles, Deus te abençoe. Você pode ter misericórdia, não? A única coisa que eu vou falar com ele é isso. A gente poderia ter outros recursos, igreja, sim ou não? Sim. Né? Eu, principalmente, poderia ter outros recursos. Mas eu prefiro sentir, entender e saber que Jesus Cristo está no domínio de todo o nosso planeta. Zaqueu, ele começou a sentir um desejo, um vazio, uma carência, e ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha, aquilo que ele conquistou, não era suficiente para que ele pudesse ser feliz. Aquilo não era suficiente para que ele pudesse conquistar aquilo que ele almejava. Olha só para os irmãos verem. A Bíblia diz que ele se esforçou ali, com todos os intempéries que ele tinha, por ser rico, por ser publicano. Ele procurou haver Jesus. Olha só, que tremendo que é a palavra de Deus. Vocês sabiam que vocês vieram aqui para a igreja hoje, muitos às vezes para orar, para buscar algo para a sua vida? Sabia que às vezes você não vai procurar, você não vai buscar? Sabia que às vezes você chega no templo e Jesus já está com isso preparado para você? Olha só, como que você está falando isso? Simples. Zaqueu, ele esperou, planejou tudo a ver Jesus, mas ele não sabia de uma coisa: Jesus é onipotente, onipresente, onisciente. Jesus, ele pode todas as coisas. Jesus tem poder para fazer todas as coisas. Jesus sabe de tudo que se passa e Jesus está em todos os lugares. O que quer dizer isso? Jesus nem conhecia ele, nem sabia quem ele era, mas quando ele tentou ter um encontro com Jesus, foi Jesus que teve um encontro com ele e disse assim: Zaqueu, desce depressa que hoje convém que eu entre na sua casa. Olha só, Elias,
Muitas das vezes nós batalhamos, tentamos tentar para a direita, para a esquerda, nós tentamos ir para cima, para baixo, nós tentamos ir para um monte de lado, mas nós vemos aqui que o único caminho correto é nós irmos pelo caminho que Jesus ordena para nós irmos. Porque quando nós estamos andando por esse caminho, Jesus vem de nos encontro para entregar um presente nas nossas mãos. Ah, mas qual presente que é isso? Não abandoneis a sua fé, a sua confiança. Hebreus, capítulo 10. Não abandoneis aquilo que você tem confiado, porque nele tem grande e avultado galardão. Então, quando Zaqueu faz isso, irmãos, para nós entrarmos na parte final, Zaqueu, ele sofre 3 coisas aqui que nós vamos falar, 3 fases aqui que todo ser humano passa, irmãos. Quem aqui já comprou algo? Já aconteceu isso comigo. Eu disse aqui uma vez, eu já preguei essa mensagem aqui no São Marcos mesmo uma vez. Quem aqui já lutou para ter uma coisa e quando conquistou, percebeu que aquilo não era tudo aquilo que você imaginava? Você já viu quando a gente às vezes trabalha 10 anos para comprar um carro ou algo que a gente, os primeiros meses você dorme lá dentro, não deixa ninguém encostar, não deixa arranhar, você faz um monte de coisa, percebeu? Aí quando o tempo passa, aí você lavava todo dia, aí você passa a lavar uma vez na semana. Aí depois você passa a lavar uma vez no mês. Depois você manda pro Lava Jato, nem lavar você quer mais. Ah, vou mandar esse negócio pro Lava Jato. O que acontece, irmãos? 3 fases que Zaqueu passou. Primeiro, quando ele quis a riqueza, ele passou pela fase da satisfação da sua vontade. Olha só, primeira fase que ele passou, satisfazer a vontade dele. Repita comigo, satisfazer a vontade dele. Olha só, a Bíblia Sagrada diz que muitas das vezes nós oramos e nós não recebemos algo, por quê? Porque nós oramos para satisfazer os nossas próprias vontades, ou seja, não preenche o vazio do nosso peito. A primeira fase que ele passou foi para satisfazer a sua vontade. Eu vou buscar os meus sonhos, eu vou buscar a minha vontade, eu vou desfrutar dos prazeres, eu vou ter uma boa fama, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas ele não contava que isso afastava o Deus de Israel de perto dele. Por quê? Porque na caderneta dele, na vontade dele, só tinha o ouro, só tinha a prata e só tinha a busca pelos juros exorbitantes, só isso. Então a primeira fase que ele passou é a fase de satisfazer a sua vontade. A segunda fase que Zaqueu passou é a fase da imersão, a fase do tédio. Qual que é isso, irmãos? Olha só, já viu quando você faz a mesma coisa, mesmo que você tenha prazer, deliberadamente, repetitivamente, várias vezes, isso às vezes traz uma angústia, uma insatisfação? Vocês já perceberam isso? Que às vezes não completa, não preenche. Por quê? Um dia eu saí, eu achei que era a maior alegria da minha vida, antes de eu me converter. Foi o último dia que eu saí com a turma. E eu saí, eu lembro que eu estava na cidade de Nova Lima, uma turmona saindo, e o povo alegre, e o tantã batendo, e o povo fervendo na cerveja. Foi da última vez que eu saí, que eu me lembro. Eu estava me achando, irmãos, achando que era o máximo. Quando eu cheguei dentro da minha casa, irmãos, lá no Goiânia, que eu morava, mas me bateu um vazio, mas me bateu uma angústia dentro de casa, que eu falei assim, nem para sair de novo eu tinha força. Aí eu percebi que essa questão, né, a juventude, a fase que a gente, né, na cabeça do jovem é assim, não, eu tenho que sair, eu sou jovem. Aí eu tenho que ter isso, eu tenho que conquistar. Aí a gente tem que aguentar isso. Não é verdade? Principalmente a gente tem filho, não tem filho ainda adolescente, não jovem. Mas a gente tem que entender essa fase da maturidade e nós entendemos que a única arma que a gente tem, às vezes, é
de Jesus. Nós estendemos a mão e falar assim, olha, você está abençoado em nome de Jesus. Você vai voltar, Deus vai te guardar em nome de Jesus. Mas a fase dessa que traz angústia, culminava, né, nessa imersão, nessa fase de tédio. Ele foi tendo essa fase, Zaqueu, ele foi enfadando desse trabalho, dessa cobrança, de estar usurpando, de estar buscando, roubando das pessoas. Ele foi cansando disso até chegar na fase em que ele começa a buscar algo que transcende aquilo que é normal na vida dele. Olha, irmãos, isso é uma coisa terrível. Olha só, Tivano, às vezes eu dou palestra nas escolas de Belo Horizonte e a gente tem que falar com alguns alunos que estão ali na sua adolescência, explicar para eles o grau de dependência da droga, grau de dependência. Eu sempre falo com eles, gente, de preferência não experimenta droga nunca nas suas vidas. Porque a gente explica, olha, o álcool tem um grau de dependência sim. Esse tem, se você usar tantas vezes é isso. A cocaína, uma vez você usar, tem um grau de dependência elevadíssimo. O grau é esse de dependência. Tem droga que você usar uma vez, o seu organismo vai pedir de novo. Você vai querer usar uma vez que você experimentar. O que é isso? A pessoa chega em busca de algo transcendente, de algo que passa aquilo que é normal na vida dele, ou seja, se ele ali bebia uma cervejinha, a cervejinha para ele ali não vai dar mais, ele vai querer tomar mais 3, 4, 5 cervejas. Eu fumo uma maconhinha, assim, não, a maconhinha não tá dando mais não, agora eu vou cheirar cocaína, eu vou buscar algo mais forte, algo mais alucinante, algo mais transcendente, algo que vai fazer com que muitos chegam num ponto destruidor na sua vida, onde que eles buscam o quê? A espiritualidade. Aí nós entramos, para nós encerrarmos, e nós vimos aonde Zaqueu entrou. O bom é que Zaqueu procurou a pessoa certa, no local certo e da forma correta. Zaqueu, ele ouviu falar a respeito de Jesus. E quando ele ouviu falar a respeito de Jesus, aí nós vimos Zaqueu. Não sei se ele recebeu essas informações daqueles que trabalhavam com ele. Eu não sei se de quem ele recebeu essas informações, porque eram várias regiões que ele estava. Mas o certo é que Jesus atraiu Zaqueu como um imã, o coração dele, e ele pôde ver os feitos, e ele viu Jesus chamando a sua atenção por aquilo que Jesus fazia pelos seus feitos. O caminho que Zaqueu passou não foi o caminho do encontro somente com Jesus. O caminho que Zaqueu caminhou era um caminho que estava levando aquele publicano como uma locomotiva em direção aos céus, aonde Jesus passaria e a sua alma e a sua casa seria transformada pelo poder de Deus. Quantos creem nisso? Pode dar um glória a Deus, um aleluias. Nós, nessa noite, ficamos com alguns exemplos dessa vida de Zaqueu. Nós ficamos aqui com esse encontro poderoso que ele teve, aonde ele foi transformado, que ele percebeu que somente satisfazer a sua vontade iria trazer tédio, e trazendo tédio, ia trazer mais nada, um vazio no seu peito, mas ele teve um encontro com Jesus, e isso preenche a sua vida. Quantos teve um encontro com Jesus? Quantos aceitaram a Jesus e entendem que Jesus já basta nas nossas vidas para preencher aquilo que estava vazio no nosso peito, amém? Eu disse, quando eu entrei dentro de casa, eu percebi que eu estava sentindo mal, de madrugada, com aquilo que eu tinha bebido, porque eu não bebia. Se eu bebisse um copo já era terrível. Eu percebi, igreja, que aquilo que eu fazia não preenchia nada que estava aqui dentro, porque a angústia bateu novamente. Mas quando nós encontramos com Jesus, aquilo que é vazio dentro de nós, ele vai se preenchendo.
vai se preenchendo. Aí a gente sente vontade de ver as vontades de Deus. Aí a gente começa a ter arrependimento. Aí a gente começa a devolver aquilo que não é nosso. A gente começa a andar na onde que Jesus passa, aonde que Jesus caminharia. Então nós começamos a ver a glória de Deus. Nós vimos na nossa vida, e para variar, Jesus é tão poderoso que Ele transforma a nossa vida e ainda entra dentro da nossa casa. Amém? Amém, igreja? Amém, igreja? O Igreja de Jesus é tão forte, irmãos, que Zaqueu, ele sentiu toda essa vontade, e ele sentiu essa vontade a ponto de nós entendermos algo. Quando nós encontramos com Jesus, este encontro faz-nos caminhar com Ele, faz nós sentarmos com Ele na mesa, e faz também nós comermos com Ele. O encontro com Jesus faz nos entender que nada se compara, nem a riqueza, nem as coisas deste mundo, nada se compara com o amor de Deus para com as nossas vidas. Nada se compara com o amor de Jesus tem por nós. Nada se compara com aquilo que Jesus tem para fazer com nós. O desejo de estar com Jesus, o desejo de sentir Jesus, o desejo de fazer as coisas que Jesus fazia, a vontade dele, sobrepõe todas as outras coisas nas nossas vidas. Ou seja, Jesus vai sobrepor tudo na tua vida, e se Jesus sobrepor tudo na tua vida, as outras coisas vão acontecer de forma normal e gradativa, dentro da vontade dele. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Sentar com Jesus mostra intimidade, não é verdade? Comer com Jesus mostra intimidade, relacionamento. Assim como foi com Zaqueu, vai ser com você nesta noite. Vai ser com a sua casa nesta noite. Assim como foi com Zaqueu, este encontro maravilhoso vai ser todos os dias na sua vida. Você vai ter esta comunhão com Jesus. Esta realidade vai surpreender você. Você vai trabalhar em prol dele. Você vai sentir a presença dele. E este encontro vai conduzir você por um lugar novo, por locais novos, por situações novas que vão completar o vazio do nosso peito. Amém, igreja? Senhor Deus, eterno Pai, que o Senhor possa nesta noite, em nome de Jesus, meu Pai, para aqueles que encontraram com o Senhor, meu Pai, aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais, que estão com suas vidas, ó Pai, com suas famílias desestruturadas, ó Pai, eu oro nesta noite, meu Deus, e peço ao Senhor, eu não sei se elas estão passando por crises interiores, ó Pai, ou crises exteriores, meu Pai, se são traumas, ó Pai, incuráveis, se são feridas abertas, eu não sei se são marcas profundas. A única coisa que eu sei, meu Pai, que o Senhor é poderoso, Pai, de encontro a esta alma, a esta casa, meu Pai. E após esse encontro, eu creio que o Senhor é poderoso para tirar toda mágoa, toda tristeza, toda dor, toda angústia, todo complexo de inferioridade, meu Pai. Tudo, meu Deus, que aflige, meu Pai, se é na área sexual, se é na área sentimental, se é na área profissional, se é na área eclesiástica, meu Pai, eu não sei qual é a área, a única coisa que eu sei, que o Senhor é poderoso, meu Pai, para entrar com providência, para agregar nas nossas vidas e nos mostrar, meu Pai, que o Senhor é Deus nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós agradecemos ao Senhor nesta noite.
Agradecemos pelo Senhor trazer esse verdadeiro prazer para as nossas vidas, ó Pai Celestial. Ó Deus, em nome de Jesus nós entregamos o nosso coração, meu Pai, a nossa vida, os nossos filhos, a nossa casa nas mãos do Senhor. Eu não sei quais são os projetos, ó Pai, qual é a vontade, conforme cada um entrou aqui, meu Pai, mas a única coisa que eu sei, que eles tiveram um encontro com o Senhor, e isso é absoluto para a nossa alma, para nós experimentarmos as transformações das nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, eu sei que o Senhor está aqui, meu Pai, que o Senhor está segurando nas nossas mãos, que o Senhor está caminhando, meu Deus, conosco, nos protegendo, que o Senhor é o Deus de Nazaré, o Senhor é o Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas, ó Pai. E nós temos servido ao Senhor, nós conhecemos o Senhor. Eu sei que o Senhor sabe o nosso nome, meu Pai. O Senhor sabe o que passa dentro do nosso coração, meu Pai. E assim, ó Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso para nos abençoar, ó Pai. Que nesta noite, meu Pai, o Senhor possa abençoar a cada vida, cada um que veio aqui nesta noite, meu Pai, para ouvir a Tua palavra, meu Pai. Abençoe cada obreiro, cada obreira, cada irmão, cada irmã, cada jovem, meu Pai, cada adolescente, cada criança, cada um, meu Pai, que nas redes sociais estão ouvindo, ou, meu Pai, ouvirá posteriormente esta mensagem, meu Pai, que o Senhor possa ir de encontro, meu Pai, e fazer com que nossos filhos, nossa casa, possa ter o prazer de ter um encontro com o Senhor, meu Pai. Por isso nós cremos nesta noite, meu Pai, e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dar um amém? Glória a Deus. Amém? Estenda as mãos, eu vou estar dando a bênção apostólica, que você possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus, amém? E os irmãos possam estar conosco no culto de ação de graças, em favor de todas as mães, o culto da família domingo, e domingo de manhã na escola bíblica dominical, amém? Deus abençoe, o pastor Jorge está ali atrás, Deus abençoe na vida do Senhor. Que o grande, o eterno, o inabalável e inconfundível amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possam ser com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e sempre. Ana, em nome de Jesus.